Bom dia, oitavo ano. Como foi combinado com vocês, esse texto, que foi da atividade da aula passada, o professor vai estar agora corrigindo com vocês as atividades, tá? Então, ele foi na onde? Ele estava na página 27 e agora na página 28 a gente tem as atividades, tá? As atividades, pessoal, tinham algumas perguntas que eu coloco aqui para vocês, um pouco do que o livro da Anglo aponta como resposta, né? Ele começa perguntando ali, olha, qual é a relação entre a história do prisioneiro e das pessoas que estão caindo do 40º andar? Né? O livro menciona aqui o seguinte, nos dois casos, o prisioneiro sendo conduzido à morte e a pessoa caindo do 40º andar, trata-se inevitável marcha rumo à morte. Ou seja, a situação que é narrada no texto, ela mostra que das duas formas a morte é algo inevitável. Na 2 diz o quê? Porque o autor diz nada adianta sermos fortes, inteligentes ou belos. O que o livro aponta ali? Né? Segundo o autor, diante da inevitabilidade da morte, as glórias, entre aspas, obtidas durante a vida, força, inteligência, beleza ou mesmo riqueza, não valem nada, pois todas as pessoas vão ter o mesmo fim. Então ele faz essa reflexão, pessoal, sobre o quanto a nossa vida é passageira e o que importa não são as coisas que nós não vamos levar. Na 3 ele diz, olha, segundo o autor, porque fazer rir é uma missão nobre. Né? O livro de vocês aponta ali, o prazer provocado pelo riso faria valer a pena a caminhada rumo à morte. Ou seja, faria valer a pena deixarmos de pensar no fim e aproveitarmos o aqui e o agora. Então, para esse autor, o riso é uma das razões pelas quais a gente vive. Né? E por fim, na 4, ele diz ali, olha, leia as duas afirmações a seguir e indique qual delas resume melhor o conteúdo do texto, justificando sua resposta. Caso prefira, escreva uma frase você mesmo e justifique. Aí tem lá o texto, rimos porque estamos vivos, não se deve rir quando não há motivos para tal. Então o livro aponta que é possível resumir o texto com a primeira afirmação, né? Ela é um grande resumo bem curto do texto, uma vez que não é preciso, né, nenhum motivo especial para rir, bastando a existência. Já a segunda afirmação, ela é o contrário, né? Ou seja, ela pode ser justificada por meio das ideias contidas no texto, de que devemos rir quando não há motivos para tal, quando uma terceira resposta individual deve ser avaliada à luz do texto. Então, vocês podem trazer isso de várias formas. Pessoal, a gente segue na página 29. Na página 29 a gente tem a seção Entre Atos e a gente tem mais um texto. Né? Esse texto é do pensador francês Michel de Montaigne, é um filósofo bem conhecido. E a gente tem duas pinturas. Né? Uma representando o filósofo Demócrito, pintado pelo pintor holandês Hendrik ter Bruggen, e a outra representando Heráclito, né? De outro pintor holandês do mesmo período, que é o Johannes Paulus Morrius. E aí, diz lá o texto para nós, né? As observações a seguir foram escritas pelo pensador Michel de Montaigne. Demócrito e Heráclito eram dois filósofos. O primeiro, achando que a condição humana é vã e ridícula, apresentava-se sempre em público a rir e motejar. Heráclito, tomado de piedade por essa mesma humanidade, andava permanentemente triste e de lágrimas nos olhos. Logo que punham o pé para fora de casa, um ria e o outro chorava. Prefiro o primeiro, não porque seja mais agradável rir do que chorar, mas porque sua atitude é testemunha de seu desdém. Porque ela nos condena mais do que a outra, e acho que nunca podemos ser tão desprezados quanto o merecemos. Piedade e comiseração misturam-se a alguma estima por aquilo de que temos dó. E de que se caçoa, consideramo-lo sem valor. Penso que há em nós mais vaidade do que infelicidade, mais tolice do que malícia, mais vazio do que maldade, mais vileza do que miséria. Então, daí depois ele diz, o adjetivo ridículo origina-se do adjetivo latino ridiculus, que quer dizer aquilo ou aquele que desperta o riso. E aí é perguntado ali, considerando a maneira como Montaigne apresenta os dois filósofos gregos, responda,
qual dos dois filósofos gregos Montaigne acredita que leva a vida mais a sério e com qual dos dois filósofos Montaigne está mais de acordo? Vocês vão responder. A gente vai trazer a correção dessa atividade na próxima aula e vamos seguir com as demais atividades a partir da página 29 em diante. Detalhe, gente, próxima aula nós estaremos nos encontrando ao vivo, tá, gente? Então, a partir da semana que vem, teremos aulas ao vivo e por Hangout, né, nós nos veremos e vai ser bom porque, né, já faz um tempão que a gente não se vê e vai ser importante para vocês tirarem dúvidas, para a gente poder conversar um pouco, trocar uma ideia e ter um contato um pouco maior. Então, essa é a nossa última aula em vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais.